Só alguém bem intencionado usando uma arma pode parar alguém mal intencionado que usa uma arma. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A mídia tradicional e o cidadão iludido pela massificação de premissas falsas ajudam a repetir que armas são ruins e que uma sociedade armada vai amargar mais violência. É bobagem. Pense na situação de uma idosa, lá pelos seus 70 anos, sozinha em casa, num bairro de cidade grande como São Paulo. O que ela poderia fazer em defesa ao perceber que um desconhecido está querendo entrar pela sua porta? Para quem não conhece, a Lapa é um grande bairro tradicional da Zona Oeste paulistana, com razoável qualidade de vida. Essa suposição ocorreu de verdade, mas felizmente a senhora não estava tão indefesa. Pois é, ela percebeu que alguém que não conhecia estava tentando passar pela porta da entrada. Com medo, ela lembrou que tinha um revólver herdado do pai, que mantinha no guarda-roupa. Ao empunhar a arma, ela disse que estava armada e o avisou para que fosse embora. Como o bandido adora o nosso Estatuto do Desarmamento, deve ter achado que ela estava blefando e continuou invadindo. Ele quebrou algumas janelas e entrou na casa. Preocupada, ela se escondeu em um cômodo e atirou 2 vezes na direção dele. Mesmo aos 70 anos, a senhora está boa de mira. Acertou os 2 tiros. Aí o serviço de emergência foi chamado e o canalha foi levado para o Hospital das Clínicas, enquanto a mulher foi prestar depoimento. Ela se saiu bem graças a essa chance que teve de se defender. Mas como aqui o Estado quer nos proteger, ela teve a arma apreendida pela perícia. Pela idade do revólver, pelas condições da senhora, é fácil de imaginar que ela nunca tentou regularizar a arma. Igual a esse caso, existem vários. Em 2012, teve outro, também com uma idosa de 87 anos que estava dormindo quando um ladrão invadiu o apartamento no 2º andar de um prédio em Caxias do Sul. Ele conseguiu atravessar a janela da sala e chegou a abrir a porta do quarto onde ela estava. A reação dela foi de tranquilidade, imaginando que seria seu neto. Quando viu o que realmente estava acontecendo, pegou o revólver que tinha no guarda-roupa e não teve dúvida. Foram 3 tiros. Um deles foi no peito. Foi esse que cancelou o CPF do bandido. Essa senhora diz que nunca tinha usado uma arma. Foi herança da família. Ficou guardado por uns 50 anos. Isso é que é produto bom, hein? Um bem realmente durável. E apesar do risco que o invasor a expôs, ela foi indiciada por homicídio doloso. Doloso. É mole. Doloso significa intencional. Ora, pense comigo. Quem é, ainda mais com a fragilidade física de uma mulher de 87 anos, que não tem a intenção de matar o invasor da sua casa, enquanto você ainda está dentro, sem ter ideia do que o agressor poderia fazer? Pelo menos ela respondeu o processo em liberdade, mas ainda teve que tentar provar na justiça que foi legítima defesa. Será que alguém pensa que ela acordou naquele belo dia com uma vontade inusitada e sem motivo de matar alguém aleatoriamente? Se você está gostando, vamos ao 3º caso, que rolou em Belvedere, um bairro em Belo Horizonte. Foi com uma médica que estava saindo de carro pelo portão de casa, quando 3 bandidos a abordaram de forma agressiva. Ela repetiu diversas vezes para levarem o carro, as coisas dela e a deixassem. Mas, mesmo assim, como o bandido quer garantir que a vítima nem possa chamar a polícia, foi agredida enquanto gritava por socorro. O pai dela, lá pelos seus 74 anos, ouviu a filha gritando na porta de casa. Viu a cena e, do mesmo jeito, lembrou que tinha uma arma. Pegou o revólver 38 e fez 2 disparos da janela do 2º andar. Ele acertou a cabeça de um dos bandidos, que ainda pôde ser socorrido no hospital. Os outros 2 conseguiram fugir. A diferença desse caso para os demais é que o pai tinha licença de posse de arma. Na hora de ir na delegacia, ele apresentou o CRAF. Esses 3 casos têm coisas em comum. A primeira é que todos usaram um direito natural de se defender. A segunda é o direito de ter como fazer isso, de ter uma arma que é apenas uma ferramenta. Os disparos não foram dados porque tiveram uma vontade súbita de tirar a vida de alguém. Isso ocorreu como consequência da intenção de interromper a transgressão de propriedade, zelando também pela vida de terceiros. Não houve disparos a mais, após os danos e a dissuasão conseguidos para que os agressores parassem de fazer o que faziam. Foi o suficiente para cessar a injusta agressão. Até a lei, apesar do que diz isso. E sim, invadir a casa para roubar é agressão. O segundo ponto é sobre isso. Todas as pessoas foram colocadas em risco porque tiveram a propriedade invadida. E no último caso, chegou até a haver abordagem física violenta pelos assaltantes. Nos 3 exemplos, todos os disparos serviram para interromper e evitar a piora da situação das vítimas.
A fragilidade das duas primeiras senhoras era alta, e nesse último, com o pai, o caso poderia ter continuado como sequestro, como tantos que a imprensa já mostrou, inclusive com a vítima sendo assassinada no final. Na hora do aperto, não dá para entrevistar o digníssimo senhor ladrão. Você aí, que não é biólogo, entendedor de répteis, vai parar para analisar uma cobra que aparecer ou vai agir para salvar a sua própria pele? E a cobra, a gente sabe, só ataca porque se sentiu ameaçada. Nem socialista do Leblon ou da Vila Madalena, apesar do discurso, trata bem esses pobres coitados forjados pela nossa péssima sociedade. E o terceiro ponto é quanto ao equilíbrio de forças que a arma proporciona. Como ficou evidente, ela foi fundamental para as pessoas que, teoricamente indefesas, pudessem ter chance de sobreviver. E não estamos tratando de Rambos da vida real, usando armas automáticas enrajadas, lanças-mísseis ou qualquer outra coisa do tipo. Foram pessoas idosas, com dificuldades de locomoção, usando armas velhas, por não terem sido entregues ao Estado, puderam se defender e evitar um destino trágico. A questão toda se baseia em 3 pilares: a propriedade, a liberdade e o princípio da não agressão. Esse princípio é a base do único e verdadeiro direito, o de não sofrer transgressão. Aqui não tem impedimento geral, mas há muitas dificuldades para ter armas. Estamos sobre regras estatais pioradas por políticos de esquerda, sempre eles. Frear esse direito gera problemas para o próprio público-alvo da retórica demagógica da sociedade florida que eles pregam. Na prática, quem quer ignorar as regras consegue se armar, e quem faz isso faz para atacar e não para se defender. A lei só atrapalha as pessoas pacíficas e é inútil contra bandidos. Se é bandido, não é pacífico. Ao contrário do que os esquerdistas dizem, facilitar o acesso à posse e ao porte de arma serve para assegurar o direito básico, zelar pela propriedade, incluindo a autopropriedade. E é isso que importa. É uma questão ética. É fundamental saber usar e se comportar bem, e que se apliquem punições a quem age mal. Afinal, é sempre o bem-estar das pessoas que está em jogo. Mesmo com facilitação de regras, é difícil por conta de impostos, burocracia, custos com a manutenção e treinamento. Mas primeiro, é pelo zelo à integridade física. Aqui no Brasil, tem o agravamento da violência, também por conta das restrições como essas. Mas o que importa é que impedir alguém de ter armas é errado. E se toda a lei fosse eficaz, não haveria armas ilegais, desde os trabucos até os fuzis, nas mãos de bandidos que roubam e matam tanta gente diariamente. A legítima defesa serve para garantir o direito de inviolabilidade da propriedade. Armamentos são uma ferramenta que equilibra as forças. Uma reportagem de 2014 classificou o roubo à residência, o estupro e o sequestro relâmpago entre os 5 crimes mais temidos pelos brasileiros. Todos poderiam ser evitados, na maioria dos casos, se a vítima estivesse armada. Muitas mulheres falam sobre o medo de andarem sozinhas à noite. Se um simples spray de pimenta já faz uma grande diferença, imagine quanta diferença faria se elas pudessem se defender com uma arma de fogo. Até para dissuadir já serve. Mas, se você ainda assim quer discordar e não conviver com armas, alegando que quer o bem das pessoas, então pelo bem das pessoas, faça o que quiser, mas não encha o saco defendendo restrições de quem quer seguir as regras para se defender. Quanto mais armas relacionadas a pessoas pacíficas estiverem ao seu redor, ou quanto mais pessoas pacíficas armadas estiverem ao seu redor, mais você estará seguro. Ah, mas a maioria das pessoas não é pacífica. Falso! Basta olhar a rua, o ambiente onde trabalha, onde mora. Se você defende leis de restrições de armas, ao tratar os comportamentos de gente pacífica como igual a de um bandido, o bandido está sendo você. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por R2L2, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!